Olá, boa noite. Depois de vivermos um ano difícil e atípico por conta da pandemia de Covid-19, chegou o momento de passarmos pelas festas de final de ano. As autoridades em saúde pública estão recomendando que encontros de Natal, por exemplo, sejam restritos aos moradores de uma mesma casa, sem convidados. E na sua família, como tudo vai funcionar no Natal e no Réveillon? Preparamos um programa especial sobre este assunto e temos 2 convidados. Está conosco o infectologista Leandro Cury, que inclusive está atuando junto à Prefeitura de Ibirité no Comitê de Combate à Pandemia e é um entrevistado frequente em nossos jornais. Leandro, seja bem-vindo à Band Minas mais uma vez. Boa noite. Muito obrigado, boa noite aos dois. Vamos. Bom, e temos aqui também no programa o psiquiatra Guilherme Álvares Cabral, que acumula uma experiência de 30 anos no tratamento de doenças do sistema nervoso, como estresse, ansiedade e depressão. Ele está conosco para falar aí sobre como ficam os sentimentos dos mineiros, um povo que adora abraçar e festejar, realizando um Natal e um Ano Novo tão tímidos. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. É verdade, mineiro adora dar abraço e beijo, né? Pois é, o desafio vai ser esse final de ano para todo mundo, né? Bom, e atuando ao meu lado como entrevistador está o jornalista André Salles. Boa noite, André. Muito boa noite, Inácia, aos nossos convidados e a todo mundo de casa. E Murilo Rocha, que sempre está com a gente aqui, está de férias, mas voltará em breve. Bom, André, eu não sei se você imaginou quando nós estávamos aí fazendo essa pauta, que nós estaríamos no final de 2020 ainda falando da pandemia, porque, sinceramente, lá em fevereiro eu achei que o Natal seria normal. Né? A gente falava, né? Em julho está resolvido. Pois é. Então vamos começar essa discussão, porque não adianta fugir dela. Leandro, você recomendaria que as famílias realizassem uma festa, ainda que menor, ou que devam evitar nesse momento em que os números voltaram a crescer, esses encontros ainda que familiares? Olha, Inácia, para a tristeza do pessoal, eu acho que o melhor é evitar, tá? Difícil, muito difícil. A gente estava esperando outra coisa para dezembro, igual vocês falaram. Mas no momento que os números estão crescendo, a gente deveria se resguardar mais. Isso nem com condições assim sanitizantes ali dentro de casa, cuidando, tirando o sapato ao entrar, lavando diretamente a mão ao chegar, nem nessas condições você acha que seria 100% seguro? Essas prevenções minimizam, mas não anulam o risco. É bem diferente. Então a gente faz de tudo para tentar diminuir, mas ainda o risco existe. Tá ali. Então é melhor fugir dessa festa. Idealmente. Eu queria até entrar no lado com o Guilherme Álvares Cabral, psiquiatra, sobre essa questão da parte mental mesmo, né? Porque a gente fala muito da doença, dos problemas que são causados pela doença em si, mas esse isolamento, né? Famílias que ficaram sem se ver, estão sem se ver ainda. Até que ponto também essa parte mental está sofrendo e, de repente, esse encontro poderia ser uma possibilidade de dar um refresco para esse lado? Entendi a pergunta. Todo mundo está impactado por isso, todo mundo está sofrendo, todo mundo lamenta não abraçar a pessoa querida, lamenta não encontrar com os amigos, lamenta não poder sair de noite para fazer um programa de ir num bar e ir numa festa. Mas o mais importante é que todo mundo, à medida que vai tendo consciência da gravidade do que estamos enfrentando, há um inimigo ainda desconhecido, não sabemos totalmente como que ele se manifesta, como que é o curso da doença. A cada momento aparece uma nova forma de infecção, um novo órgão que está sendo acometido. Pensava-se que apenas os idosos eram mais vulneráveis. Hoje a gente vê síndromes cardiológicas em crianças, né? Mortes ainda não totalmente identificadas. Então, o conhecimento faz com que esse tipo de lamentação vá se abrandando em nome de uma atitude de responsabilidade. E nós não temos, felizmente, uma experiência de uma perda muito violenta, de uma guerra, em que o inimigo externo tenha feito com que todos nós nos uníssemos para combater. E esse inimigo agora é o vírus. Então, essa união de combate faz com que nós esqueçamos um pouco os nossos privilégios, os nossos confortos, em nome de união para que isso acabe. Esse lamentar, essa tristeza, ela precisa ser colocada de lado ao sabermos que isso é um momento único, né? E pensarmos que com a união consequente a isso, você pode criar outros laços de alívio dessa ansiedade, se solidarizando com as pessoas,
trocando sentimentos, falando sobre isso que está acontecendo. Essa tensão, ansiedade está em todos nós, em todos os momentos. E agora, eu vejo as pessoas falando umas com as outras. Você não está triste também? Você não está preocupado também? Então, o fato de o vizinho, o amigo estar na mesma situação, nos irmana mais. Eu vejo no meu consultório pacientes que têm problemas de fobia social, de esquizofrenia, de depressão grave, em que se sentem sempre isolados pela doença. Nessa pandemia, até de uma forma surpreendente, se sentem melhor porque sabem que todo mundo está como eles. E há uma identificação para a condição humana essencial, que todos nós temos, não é? Porque não somos diferentes de ninguém. E agora, com essa situação da pandemia, não importa se você seja rico, sofisticado, tosco, simples, culto ou inculto, estamos vulneráveis do mesmo jeito. Todos estamos sujeitos a essa condição que a pandemia inseriu todos no mundo todo, cidades grandes ou pequenas. Leandro, no seu consultório, você percebe essa mesma ansiedade, essa tristeza, que naturalmente, o lugar do consultório do psiquiatra é um lugar onde isso aparece com mais naturalidade. Mas para o infectologista, as pessoas estão preocupadas com o dano fisiológico que a doença pode provocar, ou você também percebe essa tristeza, essa angústia, essa vontade de estar junto com os seus? Sim, e até pessoas que previamente não tinham nenhum transtorno psiquiátrico, um transtorno de ansiedade mais exacerbado, uma depressão, eu tenho visto isso. Então, pessoas vêm com outras patologias, eventualmente, suspeita de Covid, ou HIV, ou enfim, qualquer coisa, e ela está associada agora, nesse mundo de 2020, com novos transtornos juntos. No meu consultório, curioso, que eu não tive piora de pacientes já controlados. Eu tive novos pacientes que lidavam razoavelmente bem com o estresse. Porque todos nós temos um limiar de tolerância, um limiar a partir do qual nós desenvolvemos uma patologia psiquiátrica. Quando eu falo patologia, é um exagero de ansiedade, um exagero de preocupação, um exagero de tristeza, então, são emoções normais. Nós temos um determinado patrimônio de defesa para um estresse comum do dia a dia, de trabalhar, de correria, de ter responsabilidade, de pagamento e tudo mais. Quando há um fator estressor muito grande, aquela nossa muralha não suporta, então transborda e dá sintoma. Então, os pacientes que já vinham se protegendo contra o estresse e com a doença, com medicação, com suporte psicológico, estão acostumados a sofrer, lidaram até surpreendentemente melhor com isso. Os que não tinham esse tipo de proteção e se julgavam imunes a qualquer doença psiquiátrica, se surpreenderam quando começaram a ter não só uma ansiedade exagerada, começaram a ter taquicardia, começaram a ter medo de sair na rua, começaram a ter pequenos toques, pequenas manias de ter que conferir várias vezes as mãos, conferir várias vezes se alguém pegou no corrimão, de não querer sair de casa nem para ir no elevador, e começaram a ficar presos, amarrados nesse medo, porque o medo é o que nos paralisa, Então, essa situação nos dá medo, mas a gente tem que transformar o medo em ação, porque a única forma de lidar com o medo é enfrentamento. Então, se você enfrenta o medo com as armas adequadas, seguindo o protocolo, usando máscara, lavando as mãos regularmente, usando álcool gel e mantendo afastamento social, o risco é muito menor e funciona. Ao exemplo de Nova York. Nova York recebeu um contingente de mais de 3 milhões de imigrantes da Europa, quando se pensava que o vírus viria da China, chegou da Europa, nos Estados Unidos. E Nova York, não tem mais caricatura de multidão que Nova York. Aquela infecção chegou num pico absurdo. E as medidas do governador Cuomo, de educação continuada da população e disciplina, fizeram que o número baixasse e fosse menor comparado com os Estados Unidos inteiro, com medidas de disciplina, afastamento social e usar máscara. Vou fazer uma pergunta que imagino que o Leandro tenha ouvido bastante, A gente está com os exames e os exames estão cada vez mais rápidos. Tem laboratórios, farmácias oferecendo o PCR, que é aquele exame mais seguro, digamos assim, mais confiável, mais fidedigno. Está saindo super rápido, Está saindo até no mesmo dia em alguns casos. Existe algum nível de confiabilidade? Ou seja, vou fazer no dia e aí estou tranquilo, até que ponto isso pode ser uma pegadinha? Queria que o senhor falasse sobre isso. Ótima questão. Tem tipos diferentes. Tem o tipo de sangue, que o pessoal fala, que é o teste sorológico, ele estuda o soro, e tem o tipo molecular, que é aquele desconfortável, que é o suave pelo PCR,
as pessoas relatam com incômodo na cavidade nasal. Eles são diferentes e eles são aplicados de modo diferente também. Tá? E em momentos diferentes dos sintomas. Perfeito, exatamente. Os testes sorológicos de sangue avaliam para a gente se a gente teve infecção atrás, se ela já passou essa infecção. Então, se eu já tenho os anticorpos. Se eu já tenho os anticorpos. Isso. Ele vai estudar os anticorpos. Ponto. Tá? Tem também o estudo do antígeno, mas é uma outra coisa. E tem o teste que a gente chama de molecular, que é o SWAB, que é o mais fidedigno para infecção ativa, para o momento atual. Então, se eu estou com sintomas, qual eu tenho que procurar fazer? Esse teste, que é mais desconfortável, mas ele é mais específico. Ele vai detectar com uma facilidade maior se eu tenho o vírus no organismo e se eu estou, inclusive, em fase transmissora. Mas, por exemplo, tem gente já pensando em fazer, qualquer que seja o exame, ou o sorológico ou o PCR, para ir visitar os pais, os avós nesse Natal e estar reunido. Seria seguro o suficiente? Porque você já no início recomendou que essas reuniões não sejam realizadas. Ainda que todos que vão se unir aí aos seus em casa, aos idosos, façam os exames, daria para fazer um encontro seguro? Inácia, essa pergunta que eu estou mais respondendo, inclusive colegas profissionais de saúde também. A questão é, fazer o teste do SWAB, né, que é o teste que a gente chama de molecular, ele é uma loteria. Porque se eu não tiver sintoma nenhum e eu fizer um teste, pode ser que eu esteja com o vírus, mas está na fase de incubação ainda, não manifestou em mim. Então, eu faço um teste, de repente eu estou com o vírus, eu vou começar a transmitir daqui a 3 dias, e eu faço um teste hoje, deu negativo, é o que a gente chama de falso negativo. Eu tenho o vírus, mas ele vai demorar uns dias ainda para transmitir. Eu fiz o teste, achei que estou ótimo, que deu negativo, e vou daqui, quando eu vou para casa da minha avó, que tem 102 anos, pensou, não é o meu caso, mas tem, eu vou transmitir. É o grande risco. É o risco que acontece. Eu estou bem, eu fiz o teste anteontem, posso viajar. Talvez não, uma loteria. E o teste molecular, sorológico, que é o sangue, vai falar que eu tive no passado, mas tem muito falso positivo também. Ele cruza com outros coronavírus que a gente já teve. Isso. Então, pode dar uma ideia tão boa para a gente. Não é segurança, então, fazer antes de um encontro familiar esse teste, viu, gente? Nós estamos fazendo esse programa para alertar todos vocês sobre as condições adequadas de se realizar ou não um encontro familiar. E agora eu vou convidar para participar conosco dessa conversa mais um entrevistador, que é o comentarista de política da Band de Minas, Orion Teixeira, que tem uma pergunta para vocês. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. A pandemia impôs, na verdade, várias lições a todos nós em função do isolamento social. Acho que a principal delas é a capacidade de autocontrole, de controlar emoções, sensações e sentimentos negativos. Mas é um aprendizado difícil. As pessoas dão conta de fazer isso sozinhas, sem o auxílio de um profissional? Guilherme, essa pergunta é direta para você. As pessoas dão conta, sim, e ninguém está sozinho agora. Se não é com psiquiatra, com psicólogo, como eu disse antes, as pessoas estão compartilhando sentimentos e emoções muito mais do que antes, eu acredito. Isso é um ganho na sua visão? Porque elas, principalmente com a família, pai, mãe, ou filho, a esposa, o marido, né? Então, fala-se mais sobre isso, compartilha-se mais o que elas estão sentindo. Agora, quando há sintomas, quando permanecem sintomas de muita ansiedade, tristeza, e não há uma interlocução que ajude a pessoa a se tranquilizar, procurar um profissional pode ser muito bom, muito importante. A tristeza maior é pelo medo de adoecer ou pelas restrições todas que vieram junto com a pandemia, que dá até uma certa raiva, por exemplo, para os jovens que não podem se encontrar, não podem ir para as baladas com segurança, as famílias responsáveis não deixam, né? Embora a gente tenha noticiado aí frequentemente baladas lotadas nas últimas semanas, inclusive, mas as famílias mais responsáveis não deixam seus jovens fazer isso e eles estão ficando angustiados. É o medo de adoecer ou são essas restrições? O que está incomodando mais? Olha, os jovens, os adolescentes, né, que sentem que tem um crédito com a vida, né, que são imortais, sentem que podem fazer tudo, que com eles não vai acontecer. Eu já vi jovens que falam assim, não, eu sou imune, porque não acontece nada comigo, né? Então, tem sentimento de onipotência e então o sofrimento é mais pela restrição. Eu acredito que o medo maior vem de pessoas mais velhas, tanto pelo medo de se contaminarem, pelo conhecimento que têm da gravidade da situação, né? Então, em casa, há conflitos em que os filhos não entendem porque há restrições e isso gera, muitas vezes, discussões, muitas vezes, conversas, né? Proveitosas. Então, você está dizendo isso por quê? Você acha que você é a única pessoa que não vai acontecer nada? O que você tem a dizer sobre isso? Aí você dá informação e aí você tem conversa boa, né?
E aí tem um contexto de evolução do grupo, da família, evolução do grupo, claro. Eu queria pegar um gancho também de falar, se me permite, que também a gente falou fator de risco o ano todo, né? Tal grupo é fator de risco, tal grupo é fator de risco. Todos somos fatores de risco. Eu vi gente morrer jovem, abaixo de 1 ano de idade, eu vi. Todo mundo transmite, ok? Sim. Então, quando a gente falando tal grupo fator de risco, hipertenso, obeso, diabético, acima de 60 anos, qualquer pessoa pode transmitir, qualquer pessoa pode morrer. Então, esse mito do invulnerável, não é verdade? Do vulnerável, a pessoa está protegida, não está. Além de ser uma transmissora, ou seja, funcionar como um vetor para a sociedade, um potencial assassino, exatamente. Né? Ela também pode se adoecer e passar mal e morrer. E é uma onipotência de pensar também. Olha, eu fiz o teste positivo, negativo, então eu vou na festa e tudo bem. Mas ele pensa assim, eu não seria um transmissor, mas eu poderia ser um receptor, né? Muitas pessoas não se veem pode ser infectado. O risco permanece. Né? Claro. E ser infectado, eu chego em casa, eu infecto a minha filha, minha mãe, né? É assim que é. Então, por isso que eu sou a favor de uma restrição absoluta. Não há meio termo nesse momento. Nós não podemos negociar com o vírus e pensar, olha, vamos dar um jeito entre nós aqui, a gente é gente boa, a gente é tranquilo, a gente é responsável. O vírus ataca pessoas absolutamente responsáveis, seríssimas, de reputação ilibada e pessoas irresponsáveis também. Para você ser infectado, você não tem que ter uma credencial de caráter para poder impedir que isso aconteça. Né? Basta estar vivo. Basta estar vivo e basta ser humano. É uma vítima todos, potencial. Né? Nós temos organismo em que o vírus entra e fica. E faz estrago. E depende da imunidade de cada um. Uma pessoa saudável, atleta de 25 anos, que faz triatlon, pode morrer de insuficiência respiratória e uma parente minha de 89 anos sai ilesa. Né? Isso aí é não se pode dizer com certeza, eu sou jovem, sou bonito, sou forte e vou acontecer comigo, não vai acontecer. Isso é uma irresponsabilidade. Ok. Vamos encerrar por aqui este primeiro bloco, mas o programa Entrevista Coletiva vai continuar a seguir. A gente faz um rápido intervalo aí de 2 minutinhos e eu te convido para nos acompanhar na volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre os cuidados que temos que tomar nas festas de fim de ano para evitar a disseminação da Covid-19. Leandro, eu quero voltar com você nesse bloco agora, segundo, para a gente encerrar, falando exatamente das festas do Réveillon, que são festas diferentes no seu contexto, na forma como ela reúne as pessoas em relação ao Natal, que a gente falou bastante no primeiro bloco. Dá muita festa ao ar livre, o volume de pessoas é muito maior, muita gente viaja para se encontrar com amigos. Você também vai considerar nessa resposta a mesma que você deu, não fazer festa de forma alguma? Eu estou sendo o arauto das más notícias, né? Mas eu diria que para a gente se preservar agora, nos fins de ano, Natal e Ano Novo, para a gente conseguir ter um Natal e Ano Novo 2021 melhor, tá? O Ano Novo é uma hora de abraço, beijo, né? Confraternização. O Natal também não é verdade? Mas o momento agora não pede isso. E a gente tem que lembrar que no momento de descontração é onde a gente mais infecta. Porque a gente está conversando, rindo, falando alto, dando beijinho, chegando perto, o vírus está ali também, tá? Doutor Guilherme, eu queria falar um pouco sobre crianças e adolescentes, assim, né? Que eu acho que são públicos que estão muito ligados a essa questão do Natal, também a questão do Réveillon. São festas que juntam, às vezes, amigos, juntam famílias, tem a questão de troca de presentes, enfim. Tem que ter uma atenção especial? Você acha que crianças, adolescentes podem sentir ainda mais esse isolamento nessa época de festas que são tão importantes? Podem, todos nós estamos sentindo essa tensão, mas tudo que é conversado, explicado, com verdade, é bem aceito. Né? O que a gente não pode é fingir que nada está acontecendo, como muita gente está fazendo, age como se não fosse um problema. Marcam festas, combinam aglomerações, né? Então, um pai responsável conversa com seu filho, criança, esse ano nós não vamos ter o Natal como já tivemos, vai ser diferente. E ele entender isso. E todos nós fazemos sacrifício e nós temos que aprender frustração nessa vida, né? As crianças vão ver que na vida delas, mais quando adultos, vão ter que enfrentar problemas. E isso faz parte da vida, não é isso? E há outras formas da gente comemorar. Afeto não se mostra só com toque, com beijo. Você manifesta o amor, você emite um amor na consciência, né, que chega do outro lado do mundo, né? Nós estamos conectados o tempo todo pelo sentimento. Então, uma palavra, uma videoconferência, um telefonema, isso transmite o sentimento. Então, o Natal pode até ser visto de uma forma menos materialista, menos comercial. Então, o sentido do Natal é você, nesse fim de ano, estar junto com as pessoas, não necessariamente no mesmo ambiente físico,
mas em sentimento, né? E isso não precisa de ser... Essa, inclusive, foi a mensagem do Papa nesta semana, falando que as pessoas pudessem aproveitar o Natal para este outro lado. Isso. Menos consumo e mais afeto, mais compartilhamento entre as pessoas, mais espiritualidade. Comida, menos presente, né? Então, dentro dessa questão, o Natal, o Réveillon, são épocas que tradicionalmente as pessoas têm uma tristeza. Tem gente que se afunda numa depressão, numa tristeza, numa falta de alegria para tudo. Isso. A pandemia piora isso ou o fato de já estarmos há mais tempo nessa condição, meio que essas pessoas que tradicionalmente ficam mais tristes vão passar com menos dificuldade por essa época? Não se pode dizer. Há pessoas que têm, independente do que esteja acontecendo no mundo, uma tristeza ao chegar no final do ano e fazerem um balanço. Todos nós fazemos um balanço, né? Por isso que a gente precisa desses marcos na vida. A gente precisa de dia de semana e fim de semana. A gente precisa de início de ano e fim de ano, para que no final a gente tenha a esperança de renovar. Então, nesse ano foi assim, gostei disso, não gostei daquilo, no ano eu vou tentar fazer aquilo. Então, o balanço muitas vezes é doloroso, porque o ano foi de perdas e tudo mais. Mas como a gente está aprendendo a lidar com as perdas, e nós temos que aprender a perder nessa vida, né? Porque a vida é perda e ganho, e a gente está aprendendo a perder, eu acho que esse balanço não vai ser tão abrupto e tão pesado. Né? A gente vai, olha, houve perdas, houve restrições, mas houve ganhos também. Em casa, eu tenho trabalhado em casa 90%. Eu estou descobrindo, depois de anos que eu atendia pacientes de 8 às 8 da noite, sem intervalo de almoço, como que é almoçar em casa, cochilar depois do almoço, meia hora, ficar com as minhas filhas, elas chegam e eu converso com elas um tempinho e é uma delícia. Então, isso me revigora e muita gente deve estar passando por isso, né? Então, lá é muito bom. O André até contou pra gente aqui, né, André, antes do programa começar, sobre a própria experiência dele. Eu quero deixar essa pergunta agora para você. Você com a sua esposa Camila, que estão se encontrando mais em função das restrições de horários, os dois são jornalistas. Então, vamos pegar esse lado bom da pandemia, né, André? É um lado interessante, né? Tive uma convivência, né? Não parava em casa por conta da pandemia. Acabei tendo uma convivência com ela bem ressaltada, assim. Então, foi um lado positivo. Muito bom. Né, e amigos também, por exemplo. Eu tenho mandado delivery de flores, de bombons, de presentes para alguns amigos com cartão. E é uma forma muito boa de expressar afeto. Mas no Natal pode ser também, né? Há uma alternativa, por exemplo. Você manda um delivery de um bolo de frutas para uma pessoa. A pessoa te manda um delivery de outro, né? Aí você vai lá na videoconferência, faz um brinde assim, come aquilo, manda um beijo. Isso outras formas de interação, né? De interação, né? O amor tem muitas formas de ser mostrado, né? Tem. É só ser criativo e aproveitar a tecnologia para isso, né? Leandro, e os ganhos? A gente falou aqui do lado positivo mental, psicológico, sentimental, de afeto. E o ganho que a pandemia está nos dando de mudança de comportamento, por exemplo, lavar mais as mãos, colocar o álcool em gel ali ao alcance das mãos em qualquer lugar. Você acha que esses hábitos vieram para ficar? Eu espero que sim. Em 2009, a gente não aprendeu com H1N1 a mesma coisa. Tinha um álcool em gel lá, ele ficou famoso na época, lembra? Sim. E a gente esqueceu dele, não é verdade? Agora voltou, uma segunda chance que a gente está tendo para combater o micro-organismo com álcool, com higiene. Talvez vai ficar o hábito de se tirar o sapato, acredito que fique, né? A máscara, eu não sei se fica, mas quem sabe, profissionais de saúde, vamos conseguir utilizar mais máscara nas nossas consultas. O isolamento, eu não sei como é que vai ser isso. Isso é uma coisa para a gente pensar e estudar no futuro. O afeto vai continuar do mesmo jeito que é? Não sei. Mas muita coisa vai continuar com aprendizados nessa pandemia. Alguns comportamentos vão mudar, eu acredito. Tem se falado muito do novo normal, né? Sim. Os micro-organismos ensinam a gente, eles limitam o que a gente tem que fazer, eles que ensinam a gente. Eles vão dando as diretrizes, né? A gente aprende com as perdas e as frustrações. E esse bicho aí veio também nos ensinar alguma coisa. Né? Bom, vamos chamar então o Orion de novo, o Orion Teixeira, para estar com a gente aqui mais uma vez, comentarista de política da Band Minas, que tem mais uma pergunta para esse segundo bloco. Diga, Orion. O crescimento da ocupação de leite de UTI nessa, digamos, segunda onda está adiando novamente o tratamento de outras enfermidades que não a Covid. Pode-se presumir aí uma alta taxa de mortalidade dessas outras doenças em função disso aí? Como que o profissional lida com isso? Leandro, essa é para você. Bom, Orion, na verdade a gente não teve uma segunda onda ainda. A gente está na primeira, a gente não teve esse luxo de sair da primeira onda. A pandemia está comportando como as montanhas de Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente está numa serra, a gente não teve declive nenhum. A gente tá, hora sobe, hora desce, tá? A gente está numa fase de ascensão agora, se lembrar que estamos em dezembro. Algumas cirurgias e tratamentos eletivos foram postergados para esse primeiro momento que a gente chegou, era tudo novidade demais. Sim. Mas agora chegou um momento que tem coisa que não dá para adiar mais.
tem cirurgias que têm que ser realizadas, né? Então, isso vai ser um grande desafio para o sistema particular e público de tratamento agora. Como é que vai conseguir ordenar parte para o Covid, que está em ascensão, parte para as outras doenças que continuam existindo, não é verdade? Não só psiquiátricas, mas cardiológicas, neurológicas, né? Ortopédicas. Então, vai ser um desafio muito grande agora nos próximos meses. Sim. Vamos deixar para você a próxima pergunta, que nosso tempo está quase acabando. Eu falei da questão de crianças e adolescentes com o doutor Guilherme. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre essa questão, mas do ponto de vista da questão da circulação de uma doença, né? De um vírus, como é o caso de circulação aérea. Eu confesso que no início da pandemia, né, vendo pessoas nas ruas de máscara, bem no início, foi meio estranho, assim, um certo estranhamento. Você acha que para as crianças e adolescentes que vão ter uma familiaridade, né, até por um lado negativo, mas vão estar mais acostumadas, você acha que pode ser também uma coisa para ficar assim, estou doente, vou usar a máscara para não transmitir, mesmo que seja uma gripe, enfim, uma doença que não seja uma epidemia como a gente está vivendo, né? E uma cena que era muito comum na Ásia, né? A gente Japão, via as pessoas com cultural, qualquer né? gripinha usar Exatamente. máscara, coisa que para nós era assustador. Cultura. A resposta é: eu faço votos para que sim. Vamos torcer para isso. É uma alergia mesmo no Japão, às vezes, né? A pessoa entra no metrô já com a máscara, é um hábito higiênico, funciona, a gente viu que funciona. Respeita, né? A coletividade. A coletividade, ao outro. Então, acredito que sim, espero que sim. Guilherme, para a gente focar ainda dentro dessa questão do sentimento, do afeto, uma sugestão para pais, mães, para as pessoas mais velhas que vão conduzir essa reunião aí com tantos jovens, sejam crianças ou adolescentes, como o André bem lembrou. Qual é a melhor forma de dizer não para os parentes que querem se aglomerar, que querem visitar, né, com muito carinho, mas qual a melhor forma de dizer não? Vamos manter esse distanciamento. Converse, explique, exponha a situação, eduque e apele pelo seguinte: nós nos amamos e vamos nos preservar vivos. Preserve a vida dos seus colegas, dos seus pais e de vocês mesmos. Né? Isso é um ato de responsabilidade. Eu confio que você tem essa capacidade de responder por esse momento, de participar. Né? Seja afetivo, mas firme. Explique a situação tal como é. Não faça concessões. Né? Porque se você fizer, você está dando dupla mensagem. Você diz para ela não fazer uma coisa e age de outra forma. Seja claro. Os encontros virtuais, que a gente viu tanto, são mais recomendáveis ainda agora? Mais recomendáveis ainda, sim, claro. A gente tem a tecnologia a nosso favor em 2020. Vamos utilizar o vídeo, videochamada, quantos aplicativos de videochamada, mensagem, áudio, telefone, vamos usar isso. Bom, né? A gente está usando aqui na medicina, na imprensa, por que não usar na família também? Tá certo, então. Bom, com essas dicas, com essas sugestões, com esses puxõezinhos de orelha também que a gente deu aqui em todo mundo, em nós mesmos, nós fazemos então esse encerramento. Eu quero agradecer muito ao senhor, viu, Guilherme, por estar conosco aqui, usando aí todo o seu conhecimento na psiquiatria para orientar quem está nos assistindo. Muito obrigada, Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Feliz Natal com vocês todos. Obrigada, Leandro. Para você também, mais uma vez, obrigada pela presença e que você tenha boas festas aí, na medida do possível, com as restrições, mas sem perder o carinho dos amigos e da família. A todos nós e a quem nos assiste também. Tá certo. Obrigada a você também, viu, André? Muito obrigado, até a próxima. Inácia, até a próxima. Bom, ficamos por aqui, gente. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês e fico aqui torcendo para que esse programa tenha sido um debate útil para você e para sua família. Nosso papel como jornalistas não é te dizer o que fazer aí na sua casa, neste Natal ou Réveillon, mas levar informações sérias, para que você decida aí, você com sua família, o que é melhor dentro do seu contexto familiar e do momento que o nosso país está vivendo, claro. Semana que vem pode aguardar mais um programa bacana para você. Até lá.